Saudações de acordo à hora do dia. Domingos Bento é o meu nome e no vídeo de hoje vamos falar do crime de proibição de pagamentos em numerários. Sem mais delongas, entremos à análise do tema. Referir que o branqueamento de capital é uma preocupação não simplesmente dos governos, ou seja, da comunidade internacional, como também do governo angolano. É assim que, de um tempo a esta parte, se vem aprovando legislações que tratam ou que têm como objeto a prevenção e o combate ao crime de branqueamento de capital. O branqueamento de capital consiste fundamentalmente em dar caráter de lícito a dinheiros provenientes de atividades criminosas. Atualmente é muito comum que as pessoas que cometem crime recolhem, ou seja, apoderam-se dos recursos provenientes dessas atividades criminosas e aplicam em determinadas atividades para que os mesmos dinheiros ganhem características de dinheiro lícito. Normalmente compram casas, compram condomínios, normalmente compram carros, compram propriedades de dissímiles natureza. Outros, incluso, financiam projetos de cariz social simplesmente para que estes dinheiros, que outrora eram provenientes de atividades criminosas, ganham caráter de dinheiros lícitos e possam circular no comércio, ou seja, no sistema financeiro regularizado, e essas pessoas crescem e desenvolvem-se economicamente. Portanto, essa necessidade de prevenir e combater o branqueamento de capital, essa necessidade de termos criminalizado um tipo como a proibição de pagamentos em numerário. Agora, para que possamos entender esta nova figura que introduz o Código Penal angolano, o novo Código Penal angolano, é necessário lermos o artigo 467 do Código Penal. O mesmo diz: quem realizar, aceitar ou facilitar a realização de pagamentos em numerário num valor igual ou superior a 35.311 unidades de referência processual ou respectivo correspondente em kwanza ou em qualquer outra moeda estrangeira, em transações de qualquer natureza, é punido com a pena de multa até 120 dias. Ora bem, passamos à análise desse artigo. Primeiramente, devemos entender quais são as pessoas susceptíveis de cometer este crime. O tipo começa: quem realizar. O elemento que define os sujeitos susceptíveis de cometer o crime é quem, a expressão quem. E aqui vale a pena referir que, enquanto ao sujeito ativo, que é aquele que comete o crime, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa coletiva. As pessoas naturais somos nós, as pessoas humanas, as individualidades, que enquanto as pessoas coletivas são as empresas, as organizações. Portanto, qualquer pessoa natural ou coletiva pode cometer um crime de proibição de pagamentos em numerários. Enquanto ao sujeito passivo, o tipo de crime não é muito claro, mas nós pensamos que, como se refere a um crime contra o mercado, é um crime contra o mercado, o sujeito passivo seria o Estado. É a análise que nós fizemos a respeito, porque o mercado ao Estado pertence, não há uma individualidade que tem responsabilidade sobre o mercado, senão que o mercado é
é próprio do Estado, não pertence ao Estado. Portanto, aí o sujeito passivo ao Estado é um sujeito passivo especial. Nem todos somos vítimas, entendamos, nem todos somos vítimas do crime de proibição de pagamentos em numerário, senão o Estado que é e pode ser a vítima deste crime. Enquanto a ação proibida neste tipo de crime, as ações são realizar, aceitar ou facilitar o recebimento, ou seja, o pagamento em numerário de 35.311 unidades de referência processual. Vamos ao detalhe. Aceitar. Se tu aceitas um pagamento em numerário em dinheiro vivo de um valor que seja igual ou superior a 35.311 unidades de referência processual, pode que estejas a incorrer num crime de proibição de pagamentos em numerários. Ao invés de aceitar, se tu facilitas a realização deste pagamento, pode que estejas a incorrer no crime ora analisado. Ou ainda, não realizaste, não facilitaste, mas sim aceitaste o pagamento, também pode que estejas a incorrer no crime em análise. Estas são as 3 condutas proibidas pelo tipo de crime. Enquanto ao valor, o código fala em 35.311 unidades de referência processual. O que é unidade de referência processual? Esta pergunta é respondida pelo mesmo código, ou seja, pela lei que aprova o Código Penal. No artigo 4º, número 3, no artigo 4º, sim, número 3 da lei que aprova o Código Penal, diz que a unidade de referência processual equivale à unidade de correção fiscal. Ou seja, aos efeitos do direito penal, a unidade de referência processual é o mesmo que a unidade de correção fiscal. A unidade de correção fiscal é regulada pelo despacho 174/11 de 11 de março do Ministério das Finanças. Esta mesma legislação, no número 1, na parte final, diz que o valor da unidade de correção fiscal é fixado em 88 kwanzas, ou seja, uma unidade de correção fiscal é equivalente a 88 kwanzas. Façamos a integração interpretativa, ou seja, a interpretação integrativa. Se a unidade de referência processual é o mesmo que a unidade de correção fiscal aos efeitos do direito penal, significa que uma unidade de referência processual é igual a 88 kwanzas. Agora, se multiplicamos os 88 kwanzas por 35.311 unidades de referência processual, teríamos o valor que o tipo do crime em análise proíbe que seja pago ou que seja pago em dinheiro vivo. E este valor é de 3.170 ou 107.368 kwanzas. Reitero, 3.107.368 kwanzas. O tipo do crime em análise proíbe que sejam realizados pagamentos que ascendam, ou seja, que sejam igual ou superior
aos 3.107.368 kwanzas. Muita atenção para que não possamos incorrer em este crime. Enquanto ao elemento subjetivo, vale a pena referir que, de acordo ao artigo 11 do novo Código Penal de Angola, este crime se sanciona na modalidade dolosa, e aqui referir que o dolo pode ser tanto direto, indireto ou eventual, como necessário. Reitero, dolo direito, dolo eventual ou dolo necessário. Ainda dentro do aspecto domático, este é um tipo de perigo abstrato. Aqui não há uma lesão efetiva do bem jurídico protegido, que é o mercado. Com a simples realização do pagamento, com a simples aceitação do pagamento, com a simples facilitação do pagamento de 3.107.368 kwanzas, estaríamos a cometer o crime. Não é necessário que se ponha em causa o mercado, a economia nacional, não é necessário. E esta é uma das grandes críticas que se faz ao direito penal, fundamentalmente na parte referente aos crimes de perigo abstrato. Por quê? Porque esse princípio não cumpre com um dos requisitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da lesividade. Não há aqui uma afetação do bem jurídico. Enquanto à consumação, este crime se consuma de forma instantânea, ou seja, não é necessário que haja uma atividade prolongada no tempo para que o mesmo possa consumar-se, senão com a realização das condutas aí descritas, automaticamente estaríamos a consumar o crime ora analisado. Para terminar, gostaria de deixar algumas curiosidades. A primeira está relacionada com as entidades ou instituições financeiras, precisamente os bancos. Os bancos, dentro do seu objeto social, têm como atividade fundamental a recepção de dinheiros em depósitos. Agora cabe a pergunta: naquelas situações em que um cliente acuda ao banco em que tem a conta e faça pagamento, ou seja, faça o depósito de valores igual ou superior ao que o tipo de crime proíbe, estaria a entidade bancária a incorrer neste tipo de crime, posto que o tipo proíbe àqueles que recebem o pagamento na quantidade referida. Será que a um banco se lhe pode criminalizar, se lhe pode julgar e condenar por esta atividade, por haver recebido valores superiores de um cliente que vem depositar? Tenho o meu critério a respeito, mas isso cabe deixar para os órgãos de administração de justiça quando tenham os primeiros casos relacionados a este crime. O outro está relacionado ao fraccionamento do pagamento. Há aqueles casos em que as pessoas que têm mais ou menos o domínio do Código Penal, como sabem que há um crime desta natureza, têm que pagar um valor que ascende aos 3 milhões, adotam o subterfúgio de dividir esses pagamentos. Ou seja, ao invés de pagar os 3 milhões de uma só vez, vão pagando de forma fraccionadas. Uma parte, de tal maneira que não sejam tidos nem achados. Para estes casos, como os nossos tribunais poderão pronunciar-se? São essas duas questões que deixamos ao ar e esperamos que proximamente os nossos órgãos de administração de justiça possam pronunciar-se com maior detalhe, com maior propriedades dogmáticas e doutrinárias a respeito. Muito obrigado. Se ainda não subscreveu nossos canais, faça o favor de subscrever. Se ainda não deu like aos nossos vídeos, também o faça, pois desta maneira nos estaria a ajudar a crescer. Muito obrigado e até a próxima.